Pai do Senhor, meu querido amigo, Pai do Senhor a todos os irmãos que estão ao vivo aí acompanhando mais essa transmissão, essa live pelo Instagram. Que Deus abençoe a todos e me sinto alegre em poder cooperar com você. Não é? Faz tempo que a gente não senta para tomar um café, não é? Não é, Ranelto? Um café com Bíblia, não é? É muito Café bom. com Bíblia, é verdade. Tanto é que sempre acompanhado do, Perfeito. do cafezinho, né? Não Ranelto, sei se você se está não aí. me, se não me falha a minha memória fotográfica, você está aí na secretaria no Isso, Templo Sede aí agora, né? estou Você dando está todo dia expediente aí. aqui no departamento de missões e estamos aqui na Isso. lida, né? O Corona, eu não peguei carona no Corona, não. Não nos parou Graças a aqui. Deus por isso. Ranelto, eu tava Hum, falando aqui no começo, assim, porque a gente vai falar sobre a gente respeitar o tempo que perfeito. os pastores estabelecem para a gente em determinadas ministrações. Pastor Jesuíno acabou de entrar aí, um abraço, Pastor Jesuíno. E eu estava aqui explicando, René, com uma experiência que eu tive quando eu fui Hum, pregar em Japim. Na época era sim. pastor Silvio Menezes que estava em Japim. Ele me deu 5 minutos, Renelto. Alix, você tem 5 minutos. E eu falei 5 minutos. 5 minutos eu falei, passei o microfone para o pastor. Noutra oportunidade, teve um congresso e ele me levou. E ele disse, Hum, Alix, sabe por que eu lhe trouxe para o congresso? Porque eu lhe dei 5 minutos e você respeitou o tempo que eu lhe dei. Então a gente queria falar um pouco isso é sobre isso, sabe, importante. Renelto? Sabendo também, Ranelto, que alguém pode dizer assim, mas se o Espírito Santo, aí já é outro departamento. Sempre tem vez no final da mensagem, o Espírito Santo toma o povo, aquela coisa É, toda, aí passa assim, do horário. Mas aí já é outro departamento. Aí eu queria falar isso. sobre isso, Ranelto. A gente respeitar o que as nossas lideranças, os pastores, estabelecem para a gente em questão de tempo, porque eu vejo que tem muita gente que fica naquela preocupação, e eu vou usar aqui um jargão do nosso meio, de querer virar tudo, de quebrar tudo, às vezes ficar forçando a igreja, extrapola o tempo, em vez da porta continuar aberta, se fecha Se para essa fecha. pessoa, e eu queria É. que você abordasse um pouco sobre esse assunto, e a live é sua. Ah, que é isso. Bom, obrigado aí pela oportunidade. Falar sobre o tema da pregação, ainda que seja dado uma conotação mecânica à pregação, o que eu quero dizer é uma conotação mais homilética, Isso, porque isso é homilética, né? A perfeito, arte de falar em público, e aí envolve a oratória, enfim, versus a homilia, não é? A oratória, na época do início dos primórdios dos pregadores, era tido, na época de Platão, de Sócrates, era tido como uma espécie de um sermão profano, digamos assim, enquanto que a homilia era um sermão sacro. Então, há essa divisão. Mas mesmo envolvendo as questões homiléticas, hermenêuticas, exegéticas e tempo de pregação, o respeito a isso está correlacionado diretamente com a homilia, ou com uma arte de uma boa exposição. Aliás, o tempo é um dos fatores fundamentais para o sucesso ou o fracasso de um sermão. O bom uso, a administração do tempo. E falar disso é muito desafiador porque tem muita coisa para falar e a live é 1 hora só, né? não Eu acho que é? não dá para a gente abarcar exaurir todo o conteúdo, mas eu acho que a gente pode contribuir com o debate e eu tive o cuidado de me dedicar aqui ao seu convite, preparei aqui alguns conselhos e listei aqui Perfeito, algumas dificuldades que você, eu, todos os que pregam, os que labutam na luta diária da pregação, eu costumo dizer, na escravidão eterna de ser um pregador, porque você sabe muito bem que é assim, nós somos perfeito. escravo do sermão, somos escravo do púlpito, para o ouvinte a mensagem dura 45 minutos, mas para o pregador, como dizia John Joyot, em seu livro Pregador, Sua Vida e Sua Obra, que eu recomendo aqui, o Perfeito. sermão dura uma vida inteira, né? Então, nós somos escravos disso aí. Mas eu queria embasar todo o meu comentário num versículo bíblico que eu acho que resume muito bem isso. Está em Perfeito. Efésios, na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, Efésios Efésios 5, versículos 15 e 16. Um texto muito conhecido, e Paulo, ademoestando a igreja que estava em Éfeso, falando sobre a mordomia do tempo, ou seja, sobre a
como administramos o tempo na vida, o tempo de forma geral. Ele disse assim: portanto, vede prudentemente como andais, isso é mordomia, não como nécios ou como ignorantes, com pouco conhecimento, mas como sábios. E sabedoria aqui difere de conhecimento. Perfeito, Renato. Conhecimento é o que você adquire sentado em uma cadeira. Sabedoria é como você usa o que você conhece. Perfeito. Então, não adianta ter só o conhecimento, tem que ter a sabedoria para aplicar. Aleluia. O conhecimento a gente adquire numa faculdade, o diploma nos dá. Sabedoria é Deus quem dá, não é? Aleluia. É um dom. E o verso 16, que é o verso principal. Paulo disse assim: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, com base nesse texto, eu quero adiantar muita coisa aqui para eu poder contribuir, ainda que de forma muito simples, e essa é a minha intenção, com essa proposta e essa temática do bom uso do tempo. E antes eu gostaria de fazer algumas considerações aqui. Perfeito, o tempo Renato. é uma das ferramentas principais da utilização de um sermão. Você não vai encontrar muito na literatura específica acerca disso, do uso do tempo, de como administrar o tempo específico da exposição do sermão. E falar em exposição é uma pedra no sapato de boa parte dos pregadores pentecostais. Perfeito. Porque isso eu acredito que você concorda comigo, nós, ou a maioria dos pregadores pentecostais, ainda tem uma certa dificuldade com os sermões expositivos, porque eles demandam tempo de preparo e demandam um certo cuidado na exposição do sermão. É preciso que haja equilíbrio entre a técnica e a unção. Pode faltar técnica no sermão? Pode. Pode faltar a homilética no sermão? Às vezes sim. Pode faltar hermenêutica, exegese? Eu já me preocupo com isso. Quando falta uma boa exegese. Porque aí você beira a heresia, né? Ou a grande possibilidade de você trocar alhos com bugalhos. Mas não pode faltar unção. Isso aí não pode faltar. Como já dizia Bondes, numa série sobre oração que ele tem, que eu recomendo para quem gosta de ler, sobre o tema, ele dizia que as pessoas confundem muito os andaimes com o edifício. Para muita gente é mais importante os andaimes do que o edifício. Os andaimes, ele estava se referindo à forma, à técnica, aos trejeitos do sermão. O edifício era concernente ao conteúdo, à essência do sermão. Então ele estava querendo dizer o seguinte, que é mais importante o edifício, o conteúdo, a essência, do que a estrutura externa, do que o que vai construir, digamos assim, tecnicamente, esse sermão. O fato é que as duas coisas são importantes, obviamente que a unção está como um fator sine qua non, como uma espécie de condição indispensável para qualquer pregador. Seja ele pentecostal, seja ele reformado, a doutrina reformada está tomando conta dos púlpitos pentecostais por aí, e é preciso tomar cuidado com isso, com a mecanização do sermão, e o tempo, saber administrar o tempo é extremamente importante. Mas eu preparei algumas considerações que eu gostaria já de começar a liberar aqui gradualmente, utilizando bem o tempo. Em primeiro lugar, é importante saber, entender que pregação, e é uma definição que eu acho extraordinária, nada mais é do que uma espécie de erupção de santa energia. Se você puder anotar isso aí, isso é legal. Repete isso aí, por favor. Pregação nada mais é do que uma espécie de erupção de uma santa energia. Tá? Por que erupção? Porque nós, pregadores pentecostais, costumamos entrar em erupção no púlpito. E é preciso tomar muito cuidado com essa questão, porque nós temos que administrar a técnica com a parte espiritual do sermão. Portanto, a pregação não é uma atuação de poucos minutos, ela é uma vida inteira, não é? Isso. É a vida do pregador que está sendo utilizada como a confirmação de suas palavras. Já dizia um grande... eu acho que Tom Ascol, no seu livro Amado Timóteo, ele dizia que o Spurgeon
pregando um dos seus sermões, ele disse que não adianta ter ser tão eficaz no púlpito e viver tão mal. Não coaduna essa ideia. E existem pregadores que, quando eles estão no púlpito, todos que o ouvem dizem que ele não deveria nunca sair do púlpito. No entanto, quando ele sai do púlpito, todos dizem que ele não deveria nunca subir. O que é que ele queria dizer com isso? O que é que ele queria dizer com isso? Que há pregadores que são excelentes na técnica, na exposição, na homilia, até mesmo na exegese. Para você fazer uma boa exegese, você precisa conhecer a parte teológica e você faz uma boa exegese. Mas para que este sermão se torne vivo, há bons sermões exegéticos, hermenêuticos, mortos, porque estão banhados de técnicas. No entanto, há sermões desprovidos de técnicas que são vivos, que são uma espécie de bomba atômica no coração de quem ouve, porque está carregado com a unção do Espírito. E é importante enfatizar que a unção não gera gritos, mas produz lágrimas. Ela pode até, obviamente, produzir uma espécie de reação emocional a ponto da multidão gritar, e nós gostamos disso. Quem disser que é pentecostal e não gosta, eu acho meio complicado. Mas é importante vencer essa tentação que todo pregador sofre, porque nós costumamos pregar mensagens, na grande maioria, para atingir somente o público durante o culto, quando, na verdade, as mensagens que ficam para a posteridade são aquelas que são ministradas para o pós-culto. Aquelas que quem ouve sai do culto dizendo assim: eu preciso colocar isso em ordem na minha vida, porque o que eu ouvi mexeu comigo. Tudo que eu estou falando só funciona se a questão do tempo for muito bem administrada. Então, glória a Deus. Antes de prosseguir, me permita aqui citar, eu vou citar rapidinho aqui, porque é muita coisa, e vou correlacionar todos esses pontos com a questão do tempo, para que você entenda, e os irmãos que estão nos acompanhando, quase 50 irmãos aí já. Quando eu faço a minha live aqui é 3 irmãos, mas pegando carona na sua é quase 50, isso é bom. São 15 conselhos fundamentais, 15 questões que todo pregador precisa observar e todas elas dependerão do uso do tempo. Portanto, é importante nós observarmos, em primeiro lugar, se o sermão é viável, portanto, a viabilidade do sermão. Ou seja, se a mensagem que eu vou levar para o público tem de fato futuro. E isso vai depender dos pontos que irão vir a seguir. A segunda questão que é preciso observar é a questão da autoridade do sermão. A autoridade, se a pregação ela é bíblica, ou meramente histórica, ou meramente temática, e a pregação temática ela meio que está criando uma nova roupagem do coach, não é? A pregação, isso está na moda, de pregadores coaches, pregadores que estão deixando de lado a dependência e a unção do Espírito para ensinar técnicas de como ter sucesso somente aqui. Esquecendo de que o sucesso aqui depende muito, não é nada, não significa nada se não ensinarmos o caminho do céu para o povo. Perfeito, Anel. Então, é importante observar a questão da autoridade. Se a fonte é bíblica, o sermão tem autoridade. E, pasme, existem sermões que a fonte não é bíblica, infelizmente. Verdade. Infelizmente. Um terceiro ponto é com relação à questão da adequação da mensagem de acordo com o clima que o culto está. Existem mensagens que explodem no coração do pregador, mas não necessariamente explodirá no púlpito. Vou repetir. Existem mensagens que, quando nós estamos escrevendo o sermão, explode no nosso coração, porque ela é uma espada que primeiro corta quem a usa para depois cortar o alvo. Aleluia. Isso é um sermão. E nem todo sermão que explode no nosso coração vai estourar no púlpito. Nem muito menos vai atingir a 100% de quem ouve. Às vezes atinge 1, 2, 3. Uma quarta questão é a questão da espiritualidade do pregador. O que é que está acontecendo com os pregadores? Eles estão cada vez mais técnicos e menos espirituais.
E a Perfeito. espiritualidade do pregador foi tratada por Hernandes Dias Lopes, no seu livro Paixão e Piedade, se não me falha a memória, com a alegoria de que o pregador, o obreiro ou pregador deve ser um espelho. E como é que se faz um espelho? O espelho não pode ter dobra porque a refração não acontece. Não pode ter nó, tem que ser reto. A superfície tem que ser está de forma, está plainada, digamos assim, está lisa, não pode ter muita curva, senão você não se vê direito, a imagem fica turva, tá pegando aí? A Peguei já. imagem fica turva, é preciso que o Espírito Santo use a sua plaina, vá limpando, vá deixando a nossa superfície lisa. Isso é ser espiritual, isso é um processo interior e interno. Então é preciso tomar cuidado com isso. Vou avançar por causa do tempo. Uma quinta questão é a questão da forma. Tá? Sim. O que estão fazendo com a estrutura do sermão? E a forma do sermão é importante, muita gente despreza isso. Aliás, eu preciso conhecer o texto precisa falar comigo, tem que ter toda uma forma, e isso precisa ser muito bem analisado e não pode ser desprezado pelo emocionalismo. Se existe um inimigo da forma do sermão, é o emocionalismo, a pressa do pregador de querer atingir um ápice do sermão na introdução do sermão. Estou entendendo. Vou repetir, a pressa que o pregador tem de atingir o ápice do sermão já na introdução, e não vai funcionar, senão, como será a sua conclusão, como será o desenvolvimento? O melhor vinho sempre vem por último, né? Então, é preciso conter essa tentação de querer entregar tudo nos primeiros 15 minutos, né? A não ser que... Meu amigo pastor Renelto, esse erro aí, especificamente esse erro aí de querer atingir o ápice lá na introdução, nós podemos qualificá-lo como um dos erros que fazem com que todo o resto seja prejudicado? Prejudica todo o resto, tá? Perfeito, perfeito. Tem um livro que eu gosto de indicar muito livro. Quem convive comigo sabe que eu gosto de fazer boas indicações. Esse livro aqui, ó. Durante a live eu vou indicando, tá? Tá bom. Esse livro perfeito. aqui, ó. Certamente você já deve ter. Eu tenho ele, Renel, tenho ele. Anatomia da Pregação. Esse livro é um livro extraordinário, tá? E vai trazer a análise de todas essas questões que nós estamos conversando aqui, e um dos fatores é esse. Durante a execução do sermão, é preciso entender algumas questões fundamentais. A introdução do sermão não pode tomar mais do que 15% do sermão. Perfeito. Você precisa gastar pelo menos 10 a 15 minutos no máximo. Isso a depender do tempo que você receba. As igrejas mais tradicionais, via de regra, com exceções, elas costumam administrar o tempo da pregação em torno de 30 a 45 minutos. Isso. As nossas igrejas pentecostais, via de regra, com muitas exceções, eu digo isso com tristeza e não com alegria, costumam dar pouco tempo para o pregador. Certo? E isso eu vou listar como um dos problemas mais na frente. Uma outra questão é a questão da fluidez do sermão. O sermão precisa ser fluido. E se o tempo não for respeitado, você quebra essa fluidez. A fluidez é garantida à medida em que o pregador, sabiamente, vai dosando o teor emocional, a liberação do teor emocional do sermão, porque precisa ter. Há sermões tão secos, mas tão secos que resseca quem ouve. É verdade. Né? Que seca até o mar, meu irmão. Não é? Então, é preciso ir liberando gradativamente esse teor emocional durante o sermão e respeitando as etapas do sermão para que o sermão seja fluido, para que a atenção da multidão seja atraída, ou de quem está ouvindo. E os estudiosos na oratória afirmam que você perde a multidão nos primeiros 2 minutos. Olha só. Você ganha ou perde quem está lhe ouvindo nos primeiros 2 minutos. Então é preciso ser fluido e agir com muita cautela nisso aí. Uma sétima
questão a ser observada é a questão da variabilidade do sermão, da variedade do sermão. O sermão não pode ser encaixotado, mumificado. Há sermões engessado. Há sermões mumificados. Billy Graham já dizia que um único sermão pode ser ministrado mais de 60 vezes e nunca você terá a mesma aplicação. Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Então, às vezes eu encontro alguém criticando pregadores porque, fulano pregou no mesmo texto. Falou a mesma coisa? Uma coisa é pregar o mesmo texto, outra coisa é falar a mesma coisa. É verdade. Eu posso pregar um texto e ter diversas, múltiplas aplicações daquele texto. Tá? Perfeito. O que é isso? É quando eu não sou mumificado, não tenho uma mente mumificada quanto pregador. Aleluia. Tá certo? E outra questão é a relevância. A relevância do sermão, ela não se dá pela introdução do sermão. A relevância do sermão não se dá pelo conteúdo histórico, pelas informações históricas, meramente hermenêuticas do sermão. A relevância do sermão se dá na qualidade da aplicação do sermão. Isso é importante, eu vou repetir. A relevância do sermão, ela se dá pela aplicação do sermão. E a aplicação acontece, via de regra, no final do sermão. Você precisa conhecer o texto, você precisa expor o texto e, finalmente, você precisa aplicar o texto. Já dizia o querido pastor Hernandes, o reverendo Hernandes. Então, o conhecimento sem a exposição não serve para a multidão, serve para mim. Isso. Me edifica. A exposição sem a explicação, sem a aplicação é nadar e morrer na praia. Perfeito. É passar a noite inteira pescando e não pegar nada? Voltar Aneldo, com a rede e dizer, oi? Se você me permitir só... Fica à vontade, Bruno. Aqui, inclusive, depois eu poderia, porque o meu interesse é fazer 50 lives dessa, com esses subtópicos, baseados em erros que pregadores não podem cometer, certo? Então, se porventura mais na frente, hoje é a 22ª, eu precisasse de você mais um dia. Pode ser. Justamente, Daniel, ontem, tá aqui, eu não sei se vai dar para ver, mas já era uma dessas lives que eu estava preparando. E o tema, Ranielto, era ser forte na informação, fraco na aplicação. Justamente isso, mano, que veio à minha mente, assim, é nadar, morrer na praia. Porque serviu para mim, mas não serviu para o público que está me ouvindo. Isso. E a aplicação ela faz essa ponte, não é verdade? E isso responde aqui uma dúvida da irmã Isa, ou do irmão Isaías, né? Pode responder aí, Ranielto. Do irmão Isaías, ele está perguntando se a forma com que o sermão é aplicado influencia para que a igreja o receba. Exatamente por isso. Exatamente. Influencia e muito. Porque se eu gasto muito tempo na introdução com informações meramente teóricas e técnicas, a multidão que está me ouvindo na igreja não vai querer saber que tipo de madeira era feita a arca, quantos metros tinha, não vai querer saber disso, vai querer saber qual é a aplicação espiritual disso, não é? Então influencia e muito, tá? Então, adiantando aqui, a questão da criatividade. É uma nona questão a ser analisada, e aqui tem que ter um parêntese aqui muito grande, porque é preciso equalizar a imaginação do pregador com o que está escrito. Eu vou repetir. É preciso equilibrar a relação da imaginação do pregador, porque todo pregador é criativo, não conheço um que não seja. É verdade. A mente dele pensa aceleradamente, isso aí é dom de Deus, mas é preciso relacionar muito bem o que eu imagino do texto com o que o texto está querendo dizer. Perfeito, Daniel. E aqui existe muito erro que a gente ouve por aí, exatamente na não observância deste ponto. Às vezes, nós somos tentados a imaginar mais, a falar mais de acordo com a imaginação do que simplesmente o que a Bíblia está querendo dizer. Por quê? Porque a imaginação do pregador, via de regra, é mais atrativa do que o próprio texto. Impressionante isso. Perfeito. Por quê? Porque quando eu imagino muito, eu costumo colocar chifre na cabeça de cavalo. Eu sempre uso essa expressão. É melhor ficar com o que está escrito do que o que eu imagino. Às vezes,
a minha imaginação não condiz com o sentido do texto. Perfeito. Pode até ter alguma relação muito periférica com o texto, mas não é a essência do texto. Eu estou fazendo uma ou uma exegese, né? Uns fazem exegese por aí, mas isso aí já é só para relaxar um pouco aqui, tá certo? Então, a questão da criatividade ela é importante, ela tem que estar presente no sermão. Não é pecado imaginar, é pecado colocar a imaginação do pregador acima do que está escrito. É importante inverter essa ordem. Sempre Perfeito. O que está escrito vai prevalecer. O diabo não tem medo do que eu imagino. O diabo tem medo do que está escrito. Eu indico também A Arte e o Ofício da Pregação Sim, Bíblica. Bom, esse ele é bom. disse, tem um pastor que ele disse assim, quando eu coloco a minha imaginação acima do texto, eu posso estar pregando a palavra de Deus sem falar aquilo que Deus quer dizer. Já imaginou? Deu para entender? É. Se eu coloco a minha imaginação acima do texto, eu posso até estar pregando a Bíblia, mas sem falar o que Deus quer que eu diga. É verdade. Muito forte. Isso é muito forte. Isso aí é uma questão fundamental. Tem muitas participações aqui, né, rapaz? Eu estou vendo aqui, vai ficar difícil. Se você quiser responder, você fica à vontade. Para a gente responder a todo mundo aqui. Com relação ainda à imaginação, a questão da conjectura também, né? Entra exatamente nisso aí. Tem um questionamento sobre conjectura. Um sermão não pode se resumir em conjecturas. O sermão, o clímax precisa ser a aplicação do sermão. Mas uma boa aplicação depende de um bom desenvolvimento, que vai depender de uma boa introdução. Perfeito. E se isso for administrado no tempo certo. Obviamente que são informações mais técnicas do que espirituais, e eu não estou dizendo aqui que isso é uma regra inquebrável. O Espírito Santo, ele tem domínio Exato. de tudo, mas eu costumo dizer que nós, especialmente nós pentecostais, que acreditamos nos dons do Espírito, na atualidade deles, somos sinérgicos e não monérgicos. Não quero ser prolixo aqui, mas eu vou explicar. A grande massa de pregadores mais reformados acreditam na não participação do Espírito no tocante aos dons. Mas é impossível acreditar nisso, vivenciar isso, se eu interpreto de forma coerente a Escritura. Porque há uma sinergia entre o pregador e o Espírito. A parte que me cabe, o Espírito não vai fazer. E é um erro quando eu vou querer fazer aquilo que só cabe ao Espírito realizar. Perfeito. E aí entra num outro ponto, que é a questão da intencionalidade do sermão. Qual é a minha intenção? Quando eu entro na persuasão. Tem que ter muito cuidado com isso. O pregador, ele deve ser dependente do Espírito para que o Espírito convença e não apenas persuada alguém. Isso. Deu para entender? Então isso é importante demais. Quando a persuasão se transforma em manipulação. Olha só. Tem muita manipulação hoje em dia. Manipulação de fé, manipulação de acordo com os problemas que as pessoas vivenciam, e aí, psicologicamente, o pregador é tentado a pegar essa via. Isso. Não é? Às vezes falta um bom conteúdo bíblico, uma boa hermenêutica, e me tendencio a manipular. Isso é uma questão de ética até, tá? Uma outra questão é com relação ao conhecimento histórico, a questão da cristocentricidade do sermão. Ele precisa ser cristocêntrico. Perfeito. Eu costumo dizer que o sermão cristocêntrico, ele é impossível de dar errado e cabe em qualquer púlpito. Cabe em qualquer púlpito. Em qualquer lugar, em qualquer congresso, em qualquer igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, em centro de macumba, meu irmão. Falou de Jesus, acabou. Essa mensagem cristocêntrica funciona em qualquer lugar. Porra, mais que hajam ouvintes que queiram ouvir mensagens estrambólicas. Isso aí é outra coisa. O pregador não deve ceder a esse
a esse anseio da multidão por coisas superficiais, porque sempre a grande massa vai querer o que é superficial. O pregador tem que ter compromisso com o que o texto diz. Se ele exige uma profundidade, o pregador tem que cavar. Senão, vai na simplicidade mesmo. E uma outra questão fundamental é a questão da originalidade do sermão. Tem que ser original, irmão. Eu costumo dizer que xerox sempre é mais barata, mas não tem a qualidade da tinta, não tem a mesma cor do que o original, o mesmo brilho, né? Então tem que ter cuidado. O pregador precisa, e isso é o tempo que vai levar, que vai trazer, desenvolver o seu estilo pessoal de pregar. Tá? É importante entender isso, tá? E com relação a estilo, não existe estilo errado, ou melhor, não existe melhor nem pior, existem estilos diferentes. É errado qualificar pregadores pelo seu estilo. É errado qualificar pregadores, o pregador prega melhor que o outro, não sei o que. Essa qualificação ela não é sadia para o reino de Deus. Daniel, Pastor Maurinho comentou aí, e ele disse uma coisa numa pregação no Brás, que ele disse que isso deveria ser respeitado, porque justamente Deus não vai usar xerox, mas Deus vai lhe usar na sua naturalidade. Você tem que ser original. Isso. Não é verdade? Isso. Exatamente. E uma coisa que você falou interessante, Daniel, sobre ser simples. E sempre me veio uma frase no meu coração. É possível ser simples sem deixar de ser interessante. É verdade. Então, o sucesso da aplicação, acho que tem uma irmã comentando aqui, eu acho que é a irmã Raíssa, né? De fato, vai depender do público. Exatamente, vai depender do público. Quando eu estou me direcionando a um culto, a um público heterogêneo, que a parte do público tem um bom conhecimento, a grande maioria tem um conhecimento um pouco mais superficial, existe uma minoria que são de teólogos no ambiente de culto, onde o querigma precisa ser enfatizado, ou seja, o ato de proclamar o evangelho para a conversão de pessoas, para a salvação de almas. Essa é a proposta de se pregar em um culto, seja ele em congresso ou qualquer culto. A aplicação ela precisa ser simples e ter acesso a todo mundo. Por mais que você seja muito conhecedor, você precisa aplicar aquele conhecimento de forma com que todo o público, mesmo heterogêneo, possa alcançar. Agora, dependendo do evento, se é simpósio, se é escola bíblica, se é uma escola teológica, aí as informações históricas, as informações técnicas, as informações de tamanho, de peso, de medidas, são importantes e fundamentais. Porque cada coisa precisa ser... O pregador ele precisa, então, também não só ter todo esse conhecimento na área específica da pregação, como também conhecer o público para o qual ele vai ministrar. Sim, perfeito, é importante. É importante. O conhecimento do público, ele vai meio que direcionar o pregador na sua aplicação, tá? Obviamente que isso está debaixo da orientação do Espírito. Não, obviamente, isso. É importante deixar isso claro aqui, tá? Mas a depender do público, há expressões que podem ser usadas, há expressões que não podem. Isso entra mais também na parte cultural, né? Existem lugares que você usa expressões A, X ou Z, outros não podem. Enfim, isso é uma questão fundamental e tudo isso está atrelado ao tempo também, né? E por fim, a questão da proclamação da mensagem, de como nós devemos apresentá-la. Essas são questões fundamentais e eu quero atrelar agora isso tudo à questão da aplicação do tempo. Perfeito. Se isso não for administrado de forma equilibrada durante um sermão, porque hoje, você falou aí de que recebeu 5 minutos, não foi, para pregar? Obviamente que certamente aconteceu algum imprevisto no culto e etc., mas que isso não se torne regra. Perfeito, Renan. Dito isso, eu quero aqui citar alguns problemas que todos os pregadores e os que estão aqui talvez nos acompanhando, talvez passem por isso, né? Eu sou um iniciante na pregação, estou vendo aqui o pastor Robson Viana, tem o Jairo, outros pregadores aqui, eu me sinto até constrangido em tocar nesses assuntos, mas vamos lá. Existem alguns problemas e perigos que todo pregador ou já sofreu ou vai sofrer. O primeiro deles é exatamente correlacionado ao tempo.
ao pouco tempo destinado à exposição da palavra. Isso. Eu disse aqui que a confecção de um sermão, ela às vezes leva uma vida. E para você pregar um bom sermão expositivo, de forma expositiva e fiel ao texto, requer muita dedicação à leitura. É como você garimpar ouro. O Perfeito. trabalho que você tem, às vezes, de semanas para achar uma pepita de ouro. Uma pepita de ouro, às vezes, leva meses para que aquela iluminação daquele texto aconteça. Você vai cavando. Há um grande pregador que ele dizia que confeccionar ou fazer, escrever um sermão é como um trabalho de parto. É como um trabalho de parto, e como as dores são dores de parto, porque às vezes, Billy Graham mesmo, por exemplo, na sua juventude, ainda na faculdade, questionando a sua própria chamada, porque todo pregador já passou por esse momento de questionamento, e já dizia Spurgeon, dizia assim, eu não me lembro qual foi o sermão que eu gostei, que eu preguei. Eu não me recordo de um bom sermão que eu preguei, porque todos eu achei ruim. Então todo pregador, se o príncipe dos pregadores há mais de 300 anos dizia isso, quem sou eu? Eu preguei. Não sou nada e nem ninguém, irmão. Isso foi confortador agora para mim, viu? Para mim isso é confortador sempre. Porque eu desço, isso aqui é uma confissão pessoal, até para os irmãos aqui, eu nunca desci de um púlpito de cabeça erguida com um sorriso nos lábios, dizendo assim, poxa, eu preguei muito. Nunca, pelo contrário, eu já cheguei a derrubar prateleira em casa. Revoltado comigo mesmo pela minha incompetência em cima de um púlpito, questionando chamada, já rasguei livro, eu não sou chamado para isso. Isso tudo são crises que ninguém imagina que a gente passa. É verdade, René. Se Spurgeon passou, se o próprio Billy Graham, trancado dentro do seu quarto, esmurrava os seus livros, dizendo assim, eu não consigo escrever um sermão, tu não me chamastes para ser evangelista, não é? Então isso mexe com a gente, e Billy Graham se tornou o Billy Graham que a gente conhece. Exatamente. Então é preciso que haja eu vou usar até essa expressão, uma espécie de consideração por parte da igreja que convida, para que se dê um tempo hábil para que a palavra seja ministrada. Perfeito. Eu não estou dizendo que a pregação seja a parte mais... Há quem diga que é a parte mais importante do culto. Eu costumo dizer que o culto é a parte mais importante do culto. O próprio culto, né? Perfeito. O culto é a parte mais importante. A pregação, de fato, é muito fundamental. E é preciso que haja um tempo hábil para que a mensagem ela tenha introdução, o seu desenvolvimento e conclusão. Há mensagens que iniciaram, mas nunca terminaram. Exato. Nunca terminaram. Não é? E aí, obviamente que deve haver uma relação muito equilibrada entre quem vai administrar o tempo do culto e o pregador que administra o tempo da mensagem. Tem que ter essa relação. Perfeito. Às vezes, a organização do culto falha na administração do tempo. Preciso falar isso com cuidado. E, às vezes, o pregador falha na administração do tempo do próprio sermão. E aqui, eu acho que foi Stout que falou isso, ou foi no próprio livro da Anatomia da Pregação que eu li isso aí. Ele dizia que há sermões que são tão pesados, que eles não alcançam a copa das árvores. Ou seja, que eles não decolam, que eles não saem do chão, que eles não têm movimento. Um sermão sem movimento é o famoso sermão espada, né? Isso. É longo e chato, né? Exatamente. Então, é preciso que haja movimento no sermão. Quando eu carrego o sermão de muita informação, e não há pecado nisso, não há falha nisso, pelo contrário, mas é preciso dosar isso em doses homeopáticas. Por quê? Porque senão, é um erro achar que a gente vai deixar tudo no púlpito em meia hora. Perfeito. Não vai. E eu já cometi esse erro, não sei se você já cometeu. Outros pregadores no início, a gente no afã de querer agradar, no afã de querer demonstrar algum conhecimento, comete esse erro no início. Mas é importante evoluir, não é?
Um outro problema que todo pregador passa é com relação ao anseio da multidão por mensagens de autoajuda ou mensagens meramente sensitivas, ou seja, de fogo, de revelamento. Existem multidões cujo apetite só cabe em esse tipo de mensagem. E se o pregador ceder a essa tentação, ele também se superficializa. Jesus não se nivelou pela multidão. Era a multidão que se nivelava por ele. Aleluia. Vou repetir. Jesus não se nivelou pelo nível dos religiosos que estavam com ele. Por quê? Qual era o nível dos religiosos? Você não pode curar no sábado. Ele curou no sábado. Verdade. Não é? A religião sempre colocava barreiras e ele ia transpondo essas barreiras à medida que o seu ministério se desenvolvia. Por quê? Porque a proposta dele era elevar o nível daqueles que o ouviam e que estavam com ele. Ele fez isso com os 12. Imagina se ele fosse nivelado por Pedro, seria um Jesus precipitado. Imagina se ele fosse nivelado por um Judas, ele seria um Jesus meramente pragmático. Imagina se ele fosse nivelado por João, ele não teria jamais quebrado a banca quando entrou no templo, porque João era muito amoroso. Verdade. Mas ele sabia administrar bem o tempo das suas ações e das suas emoções no seu ministério. Ele nivelou. Então, há uma tentação que todos nós passamos de querer agradar a multidão e ceder a isso. Eu já ouvi muitos pregadores, colegas, nunca aconteceu comigo, mas colegas comentando comigo que foram coagidos a pregar temas que determinado público exigia. Isso não pode acontecer, a não ser que a fonte não seja a Escritura. Se a fonte é a Escritura, eu tenho que me render à velocidade e à qualidade da água que ela me produz. Perfeito. Eu só reproduzo, eu não invento a roda. Né? Um terceiro ponto aqui é o desinteresse da grande maioria por mensagens expositivas. E você vai sentir isso, eu sinto isso, à medida que a gente vai tentando cavar um pouquinho mais, a necessidade de expor mais o que o texto diz do que o que eu acho. Perfeito. Você passa por isso também, né? Perfeito. Todo pregador, eu acho que passa por isso que nós estamos passando aqui, tá certo? Então, um quarto ponto aqui, inclusive eu já falei, é o afã de querer dar tudo no sentido técnico, hermenêutico e exegético, tá? No sentido mecânico do sermão, e uma única mensagem. Calma. Perfeito. Guarda para a próxima um pouquinho, né? Porque sempre vai ter oportunidade. Isso. Não vai comer, coma de tudo, mas não coma tudo, né? Então vai devagar. E isso pode não parecer, mas é uma espécie de vaidade escondida na jovialidade e inexperiência do pregador. Perfeito, Anelton. Quanto mais maduro o pregador se torna, menos vaidoso ele é. Quando você acha um pregador muito vaidoso, é sinal de imaturidade. Verdade. Todos nós somos limitados e a graça do Evangelho é essa. É Deus confiar a homens falhos uma mensagem infalível. A homens limitados uma mensagem que não tem limites. E a homens fracos uma mensagem poderosa. Aleluia. Glória Pegou a Deus. Aí? Peguei, forte demais. Não pede para eu repetir que eu não consigo, mas vai pegando aí. Entendeu? Fica salva, a live vai ficar salva, a live fica salva. Ah, então tá bom. Essa é a graça do Evangelho. Todos somos fracos, todos somos falhos, mas Deus confiou uma mensagem que é forte e que é infalível a nós. Perfeito, não é? Já dizia um grande pregador que a água não se suja pelo cano com que ela passa. Aleluia. Não é? Pelo contrário, ela vai limpando por onde ela passa. Então Aleluia. É importante entender isso. E um outro problema que todo pregador passa é querer gastar tempo demais na introdução e não aplicar a mensagem. Isso também tem que administrar bem. Tempo demais gasto com ilustrações e com testemunhos. Eu acho que cabe tudo no sermão, desde que seja bíblico. E tem tempo para tudo. Há sermões ou mensagens que são carregadas de testemunhos, e às vezes é testemunho, né? Outras mensagens são carregadas de ilustrações. A ilustração ela tem o seu momento no sermão. O sermão não pode se resumir
a uma ilustração, visto que a essência é a Bíblia. O compromisso principal do pregador é com a exposição do texto escolhido. E quando eu gasto muito tempo ilustrando alguma coisa, Jesus, por exemplo, utilizou várias ilustrações. As parábolas são exemplo disso. Mas veja que, vamos pegar aqui o sermão profético, por exemplo. O sermão profético. Jesus estava falando de verdades escatológicas. Ele estava diferenciando o fim do arrebatamento. São coisas diferentes. Sinais que iriam acontecer, que prenunciariam o fim do mundo, e sinais que iriam acontecer antes, durante e depois do arrebatamento. São coisas diferentes. Então ele estava explicando isso para os discípulos e para esclarecer, clarear o entendimento dos discípulos, ele aplicou uma ilustração. Ele aplicou a parábola das 10 virgens, por exemplo, dividindo a igreja em duas partes, para explicar o que disse anteriormente em Mateus 4:36. Eu acho que é esse o texto. Estando duas no campo, uma será deixada, outra será levada. Então, e essas ilustrações sempre com o objetivo de facilitar a compreensão de quem estava ouvindo. Isso. Não é verdade? O propósito dela deve ser esse, de esclarecer, de jogar luz na escuridão do entendimento ou do pouco entendimento concernente ao que estamos dizendo. Não é? Perfeito. Gastar muito tempo com as suas próprias experiências. Isso é tentador, às vezes. Tem pregadores que têm experiências profundas, espirituais, de transformação, de salvação. Isso é muito bom. Mas no sermão, isso não vai salvar ninguém. Isso. Senão a Bíblia está errada. Isso. A salvação é pela fé. A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é? Então as minhas experiências, elas são importantes e podem ser usadas, obviamente, mas administradas no seu tempo. A ênfase deve ser a Bíblia, a Escritura. Portanto, aqui vai alguns conselhos finais. Já falei muito aqui. Tá? Já que a gente está falando sobre o tempo, você tem 1 minuto e meio. Vixe, rapidinho. Não seja prolixo, ou seja, se falar difícil, explique. Tá certo. Explique. Antes de pregar, analise o cenário. Isso é importante. A tonalidade da voz e a liberação da emoção no púlpito deve obedecer a uma escala gradativa de tempo. Há pregadores que começam como um foguete, mas terminam como uma canoa. Verdade. Inverte a ordem. Começa com a canoa. Aquele fuscazinho, né? Passa a primeira, passa a segunda, passa a terceira e vai embora. Se começar alto demais, não sobra a garganta, irmão. Tem gente que é uma exceção à regra que consegue equilibrar aí uma hora de sermão naquele mesmo ritmo, né? Deus seja louvado por isso. Mas era essa contribuição que eu gostaria de dar. Portanto, é importante dizer o seguinte, que o púlpito pode ser o centro do poder dominante ou pode ser o cenário do desastre. Vai depender da administração do tempo do sermão. Finalizo com essa expressão, tá bom? Que Deus abençoe a vocês. Dúvidas aí, pergunta para o Alixo, que ele entende mais do que eu, e manda direct aí também. Perdoe aí por não poder responder a todo mundo aí, tá certo? Mas que Deus abençoe os queridos amigos que estão aqui, aos pregadores que estão aqui também. Enfim, muito obrigado, Alixo, e é contigo aí. Daniel, eu quero primeiramente lhe agradecer, louvar a Deus pela sua vida e dizer que Amém. Até a gente encerrar essa série, eu queria contar com você pelo menos mais uma vez, tá bom? A gente se fala. Eu estou à disposição. Obrigado, viu, Arneldo? Um abraço a todos. Paz do Senhor a vocês. Gente, que aula a gente recebeu hoje. Foi tremenda a aula que nós recebemos aqui do nosso amigo Ranieldo Fernandes. Tudo bem que a gente... Pronto, nosso irmão Adelmo, comunicação profissional, ele fez algumas perguntas que a gente não pôde responder por causa da interação, desse bate-papo, e o tempo, né, que a gente está falando sobre o tempo, às vezes, tanta informação para dar, o próprio Ranieldo falou no início dessa live que
ele deveria resumir tudo aquilo que ele queria passar para nós. É só 1 hora de live, né, gente? Mas vocês, a live fica salva, vocês vão na live salva e façam suas perguntas. Eu vou marcar o pastor Ranielton e, na medida do possível, a gente vai estar respondendo a vocês, tá bom? Outra coisa, eu vi que os irmãos fizeram perguntas aí acerca de algumas lives que a gente já fez, como, por exemplo, o irmão Adelmo falou sobre a aparência do pregador. Nas lives que a gente fez, a gente tem uma live que a gente fez com o Alisson Barbosa, que a gente falou justamente sobre esse assunto. Então, vai na live salva, faz a sua pergunta, que a gente vai estar respondendo. Amanhã, a gente vai estar novamente às 11 horas da manhã, e eu conto com a sua participação, com a sua colaboração e com a sua oração. A paz do Senhor.